Deputado Cândido Vacareza, médico, filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1981. Foi líder do governo na Câmara. O deputado está no seu segundo mandato representando o estado de São Paulo, onde foi também deputado estadual. Cândido Vacareza coordenou o grupo de trabalho que elaborou propostas para a reforma política. Depois de 4 meses de intensa atividade, o deputado apresentou uma proposta de emenda à Constituição que trata de temas como sistema eleitoral, fim da reeleição, filiação partidária, entre outros. Há anos o Congresso ensaia voltar uma ampla reforma política, mas nunca chega a um acordo. Será possível aprovar mudanças significativas quando os que serão mais afetados por elas são os atuais legisladores? Eis a questão. Deputado Vacareza, o Congresso estará mobilizado para aprovar sua proposta ainda esse ano com Copa do Mundo e eleições? Nós vamos começar a discussão em maio. Aliás, a discussão já começou na CCJ. Vamos aprovar a admissibilidade, em seguida criar uma comissão especial e eu acho que meados de maio essa proposta estará no plenário da Câmara. O forte dessa proposta é que não é uma proposta do Vacareza ou desse ou daquele partido. Aliás, não tem um partido que concorde integralmente com a proposta. Ela foi uma construção de um amplo acordo na Casa e tomamos algumas medidas para fazer esse acordo. Primeiro, as mudanças serão por PEC. Quando você decide que vai ser uma PEC, você já afasta a noção de golpe, de rasteira ou de medidas de curto prazo. Segundo, não valerão para 2014. Também esse foi um grande avanço. Se tivesse sido tomada essa decisão nas outras discussões, nós ganharíamos muito, porque as pessoas não estariam legislando em causa própria e a causa central seria o Brasil. Terceiro, toda decisão polêmica será submetida à população. Então, quem vai decidir se é para valer ou não, não são os políticos, é o povo. Então, nós teremos referendo para cada item polêmico que signifique grande mudança. Nós faremos um referendo. Então, esse conjunto de medidas e a ideia de ouvir a sociedade, que nós fizemos diversas audiências públicas, ouvimos todos os segmentos que tinham propostas políticas da reforma política, criamos um site no E-Democracia daqui da Câmara e mais de 100 mil pessoas opinaram com propostas, eu divulguei essas propostas, fiz os deputados conhecerem e fechamos uma PEC global, com começo, meio e fim, que é defensável e que toca em temas que nunca foram bem discutidos aqui na Casa. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para esse debate. A primeira pergunta é de Ricardo Caldas, cientista político. A primeira questão que eu tinha era justamente sobre a questão da PEC. Quando a gente coloca uma discussão eleitoral na PEC, a gente está, na verdade, engessando. Se amanhã ou depois a gente entender que a PEC não foi adequada, a gente precisa de uma outra PEC para substituir a PEC anterior. Não seria mais importante a gente ter princípios gerais, talvez, na Constituição e deixar o Código Eleitoral realmente para uma legislação ordinária para ela se cristalizar? A PEC não trata do Código Eleitoral. Vai ter que ter um Código Eleitoral. Mas a PEC trata de temas extremamente importantes. Eu vou te dizer, por exemplo, financiamento de campanha. Nós só vamos resolver isso com um consenso da sociedade ou com uma maioria grande na Câmara. Outro, se o voto deve ser facultativo ou deve ser obrigatório. Seria muito arriscado você tomar uma decisão dessa numa lei. Outro ponto extremamente importante, nós criamos as circunscrições eleitorais, que aproximam o eleitor do eleito e aproximam o eleito do eleitor. Você imagine que 2 anos depois você muda. O grande de um arcabouço jurídico, político, eleitoral num país é a longevidade. Então nós temos um sistema mais ou menos que funciona nos Estados Unidos há mais de 200 anos. E nós temos um sistema no Brasil que funciona mais ou menos desde 1945. Então, mesmo com a ditadura, não houve uma mudança brusca, a não ser o presidente ser eleito, as questões ditatoriais. Eu estou me referindo apenas à eleição. A eleição de deputados, mesmo na ditadura, ela respeitou um rito
que é o rito base. Então, nós vamos mudar esse rito numa lei, é muito arriscado, é muito inseguro, pode levar a questionamentos do Supremo, que já teve um caso precedente aqui, que foi a cláusula de barreira. Nós criamos uma cláusula de desempenho, mas essa cláusula de desempenho nós colocamos na Constituição. Então, ao colocar na Constituição, a Constituição está acima do Supremo, acima de qualquer poder. É um pacto da nação brasileira para durar anos, ou melhor, para durar décadas, se não centenas de anos, e não para valer por 2, 3 anos. Eu tenho uma objeção, não sei se eu posso fazer agora. Quando a gente coloca algumas coisas na Constituição, como essas que o senhor mencionou, a gente já fez opções. Por exemplo, o senhor falou que o sistema de 45 até hoje funciona da mesma forma. É verdade, porque nós optamos pelo sistema proporcional. Mas e se eu dissesse que nós não estamos satisfeitos com o sistema proporcional? Eu acho que há um grande avanço na sua proposta quando o senhor cria as circunscrições dentro dos estados. Mas aí a minha pergunta provocativa é, por que não colocar uma circunscrição do tamanho de um deputado para a gente realmente ter o voto distrital puro para ter um controle social maior? Primeira questão. E segunda, o senhor não mexeu nem questionou na sua proposta quais divisões atuais de deputados por estado. E nós sabemos que existe uma correlação falsa entre os pequenos estados e até mesmo o seu grande estado, onde o senhor é prejudicado, porque há o teto. Por que o senhor não quis discutir a questão do teto e da base? Muito precisa a sua observação. Eu vou começar pela mais fácil, que é a circunscrição no estado. A circunscrição nós dividimos a circunscrição de 3 a 7. Por que não optamos por 1, que é o voto distrital, que é a proposta do PSDB? Porque é o voto majoritário exclusivo que desde 45 nós não temos aqui no Brasil. Já teve voto majoritário no Brasil, já teve situações, inclusive, que no Brasil se votava assim, todos os candidatos do estado. A pessoa tinha, em Minas Gerais, que era o maior estado, se eu não me engano era 31, a pessoa chegava lá e votava em 31 pessoas. Mas essa situação, nós ponderamos o seguinte: o voto majoritário para deputado pode levar no Brasil a distorções imensas de uma minoria virar maioria e você evitar que as minorias se manifestem. Então, você não teria a situação de uma representação de toda a sociedade brasileira. Por isso que nós não optamos pelo voto majoritário. Quanto à outra questão, concordo inteiramente com você. Mas por que nós, e eu inclusive optei no grupo, não permitir que essa discussão prosperasse? Teve um deputado de São Paulo que levantou bastante isso, que foi o deputado Guilherme Campos, que nós, em São Paulo, somos prejudicados em relação a outros estados. Você tem uma situação, por exemplo, Roraima, tem um colégio eleitoral com 400 eleitores, mais da metade é na capital e elege 8 deputados. São Paulo tem 34 milhões de eleitores e elege somente 70. Então, é a diferença de quase 10 vezes do coeficiente eleitoral. Mas nós optamos pelo seguinte: na tradição do Brasil, que nós somos uma união e um pouco uma federação, se nós mexêssemos nesta questão, nós iríamos enfraquecer imensamente os pequenos estados. Nós iríamos criar uma situação praticamente de uma guerra no plenário da Câmara e do Senado. A discussão não iria prosperar, porque você imagine você chegar e dizer, não, a partir de hoje Roraima vai eleger somente um deputado e São Paulo vai eleger 150, que seria a proporção. Então, criaria um grau de beligerância no país que eu preferi ficar com o prejuízo de prejudicar os estados maiores, mais fortes, do que caminhar por uma trilha que não iria nos levar a lugar nenhum, porque a discussão não prosperaria. Paulo Zósimo também é convidado do Eis a Questão. Ele é membro da Comissão de Assuntos Legislativos da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. Senhor deputado, a PEC traz uma porção de avanços que alinham o Brasil às democracias mais avançadas pelo mundo afora. Contudo, caminha na contramão em alguns sentidos, como a questão do financiamento por empresas ou pessoas jurídicas, né, no pleito eleitoral, no financiamento de campanhas. Não seria esse o momento, mesmo com todos os movimentos que a OAB já fez, junto com a ADIM, que está tramitando no Supremo, de acabar de uma vez por todas com esse tipo de
de participação privada nas campanhas eleitorais? Olha, primeiro eu quero dizer para você que eu não acho que o financiamento privado levou à corrupção ou levou à distorção programática. Nós tivemos a eleição do Lula, que fez uma mudança imensa no país. Nós tivemos eleição de várias pessoas e eu não vinculo a minha votação com a contribuição de quem deu a contribuição para mim. Segundo, a corrupção acontece em ordenador de despesa. Se eu vou fazer aqui uma ponte que vale 100 e eu digo, eu vou cobrar 200 e 100 vai ser dividido, isso é um mal que tem que ser extirpado pela raiz, mas não começa no parlamento. Começa com quem tem o dinheiro em caixa para poder pagar. Agora, nós criamos uma mudança no processo de financiamento de campanha muito positivo. Não teve na discussão, no meu ponto de vista, um avanço maior do que o que nós fizemos. O que é que está na PEC? Primeiro, se o partido quiser financiamento público exclusivo, ele tem a opção de dizer, eu quero financiamento público, não quero dinheiro de empresas. E aí o Estado é obrigado, o TSE define quanto vai ser o custo de cada campanha e financia. Tem financiamento público previsto. Pela primeira vez foi aprovada uma proposta numa comissão que prevê o financiamento público. Segundo, colocamos limites imensos ao financiamento privado. Primeiro, só pode ter doação de campanha depois de ser definido pelo parlamento o teto. Se não definir o teto, não tem doação. Segundo, além dos critérios que a lei atual exige, tipo 2% do faturamento de uma empresa e 10% do rendimento de uma pessoa física, nós colocamos que para cada cargo vai ter teto de doação. Então, uma grande empresa nacional, X, que eu não vou dizer o nome, pode doar somente um teto votado no Congresso, mesmo que ela, pelo faturamento dela, possa chegar a uma situação quase limitada. Terceira coisa, vai ter teto de gasto por mandato. Então, presidente da República, tantos milhões, deputado, tantos, governador, tanto. Então, você não pode... Votado no plenário. Hoje a lei diz que tem que ter teto, mas não tem penalidade se você não votar esse teto. Qual é a penalidade que nós colocamos? Se o parlamento não decidir, nós não iremos ter contribuição. Então, fizemos mudanças. Juntando essa mudança com a circunscrição, que o Ricardo se referiu, eu digo para você que a campanha vai ficar 70% ou 80% mais barata. O Eis a Questão também convidou o cientista político Cristiano Noronha. Deputado, dois aspectos. O primeiro também relacionado ao financiamento de campanha. Eu entendo que, de repente, o mais interessante seria você ter o financiamento cidadão, ou seja, você ser proibido qualquer tipo de doação, mesmo público, ou que seja de empresa, e que o partido político ele tenha que pedir ao cidadão a contribuição, porque isso, no meu entendimento, aproximaria muito mais o partido do eleitor, forçaria. É muito cômodo, na minha opinião, para um partido político dizer, não, nós não queremos, então o governo vai lá e dá o dinheiro para fazer a campanha, quer dizer, o dinheiro está garantido. Então, se eventualmente a contribuição fosse diretamente feita pelo cidadão, onde o partido político tivesse que dialogar, na minha opinião, ajudaria a aproximar muito mais. Você teria que convencer o cidadão a contribuir. Outro aspecto é a questão do voto facultativo. Pergunto se não seria interessante, na minha concepção, é muito interessante que o voto no Brasil, especialmente, seja obrigatório, porque minimamente força as pessoas a refletir um pouco sobre política, forçam as pessoas a ter que buscar, eventualmente, uma opção melhor de vida para elas. O que o senhor acha desses dois aspectos? Eu vou falar para você dos dois aspectos. Primeiro, sobre o financiamento cidadão. Eu gostei muito da sua ideia e eu acho que nós criamos as condições para isso na PEC.
na medida que a gente criou, inclusive, a possibilidade de sindicato poder contribuir, não com dinheiro público de fundo sindical, mas se uma categoria social se reúne e diz, eu quero contribuir para tal candidato e vou fazer uma campanha acompanhado pelo Ministério Público e o dinheiro que as pessoas contribuírem para tal candidato, pode. Então você pode organizar a sociedade para contribuir. Como também eu acho que nós temos que estimular cada vez mais a contribuição individual. Se nós colocarmos teto na contribuição de empresa, você aumenta a possibilidade do financiamento individual. Agora, o ponto básico para mim é que o financiamento da campanha não dita o programa do governo. Eu não admito que, porque houve financiamento público, o deputado chega aqui e vai votar com esse ou aquele. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu sou antitabagista, todo mundo sabe disso, nunca fumei. Eu, quando era jovem, com 18 anos, estudei alemão numa escola e nessa escola fiz amizade com um cidadão que é meu amigo até hoje. Vou preservar o nome dele, mas é meu amigo até hoje. E ele virou dono de uma grande empresa de charutos e contribuiu com a minha campanha, a empresa dele. Nessa não, na campanha passada. Aí uma vez um jornal colocou a bancada do fumo e colocou meu nome. Eu liguei para o jornalista, quem te disse que eu sou? Eu sou do movimento antitabagista aqui na casa. E aí o jornalista teve que se retratar, porque ele pegou lá na contribuição de campanha. Então, agora, do jeito que tem deputados, tem outros, tem juízes, promotores, motoristas de ônibus, médicos, advogados que se corrompem, tem deputado também que se corrompe, mas não é porque ele recebeu contribuição. A outra questão que você colocou, que é do voto facultativo, eu quero dizer para você que eu pensei como você quase toda a minha vida. E eu estou cada vez mais incorporado da noção de democracia e que o povo, em último lugar, que tem que decidir. E acho que está em crise todas as democracias do mundo, porque nós avançamos muito numa tecnologia que foi a internet, que permite a democracia direta, e os políticos ainda não perceberam que o tempo dessa democracia parlamentar representativa sem a consulta passou. Passou. Nós vamos voltar à democracia grega, não com a sociedade de 1000 pessoas, mas vamos para aquela democracia direta que as pessoas são consultadas, são perguntadas no dia a dia, através da internet, que pode botar milhões de pessoas para discutir. Cada vez mais eu acho que o cidadão é que deve decidir. Então vamos pensar nessa noção. Se o cidadão diz, eu não quero votar porque eu não gosto de nenhum dos candidatos. Não quero votar porque eu não quero votar. Não quero dar explicação para ninguém que eu não quero votar. Não quero votar porque eu quero protestar não votando. Será que ele não tem direito de dizer isso? Ele já sabe de antemão, se ele não votar, o voto dele vai para o majoritário, para quem ganhou. Porque quando o cara não vota, ele aceita qualquer resultado. É a regra do jogo. Ele decidiu, não vou votar. Qual é a regra do jogo? Quem ganhar, leva. Nós tivemos o exemplo agora da Bachelet no Chile. Ninguém questiona se ela é a presidente ou não do Chile. Ninguém questiona quem é o presidente das grandes democracias do mundo, quem é o primeiro-ministro escolhido. E o voto no mundo inteiro desenvolvido é um voto facultativo, não é um voto obrigatório. Então, eu não acho que o voto obrigatório politize. O que politiza são os partidos discutirem a proposta. Talvez o voto obrigatório leve, inclusive, a uma situação que no Brasil está bem diminuída, que é a comercialização do voto. O cara diz, na época, antigamente, era comum as pessoas dizerem que o cidadão rasgava o dinheiro no meio, isso é piada, né? Dava, você vai votar, depois chegar o resultado, pegar a outra metade. Com o voto consciente, quando a pessoa decide eu vou votar e vou escolher meu candidato, não adianta fazer boca de urna,
não adianta fazer, eu te dou tanto, te dou isso, aquilo para você votar em mim. O cidadão foi votar porque ele escolheu em quem ele vai votar. E ele tem o direito de escolher. Não vou votar, qualquer resultado me agrada. Então, por Mais isso, uma pergunta de Paulo Jósimo. Senhor deputado, essa questão da divisão dos estados em circunscrições, na sua opinião, vai reduzir o problema que nós vivemos hoje, que muitas vezes, quando serão votadas questões de interesse da nação, de interesse do Brasil como um todo, no caso os cidadãos, fiquem reduzidas a arranjos políticos, a politicagem? O senhor acredita que essa divisão em circunscrições vai sanar o real problema que é esse? Paulo, eu não uso o termo politicagem. Eu acho que a ciência política, a arte política, a arte da negociação, da pressão e da contrapressão é um bem para a democracia. A democracia tem muitos defeitos, muitos. Mas eu prefiro o caminho da democracia do que o caminho da ditadura, que aí dizem que não tem a politicagem, mas tem a decisão apenas de um pequeno núcleo, que pode até dar certo numa coisa por um período curto, mas não tem longevidade. As pessoas falam muito. Vamos pegar o exemplo de democracia formal, mais duradouro, mais longevo, que é os Estados Unidos. Lá tem mais de 200 anos. Tem várias distorções, porque o presidente pode ser eleito, inclusive, sem ter a maioria do povo. Mas foi a experiência deles. E ali, cada decisão tem lobby, tem pressão, tem as empresas pagando campanhas de deputado, tem as empresas arrecadando, não campanha direta de deputado, porque a contribuição dos Estados Unidos é diferente. O que eu estou falando é campanha sobre determinados temas. Se prepara uma série de negociações e, no final, tem uma decisão. Aqui no Brasil as decisões são duradouras, são demoradas, tem pressão, mas isso é necessário para você chegar a um meio denominador comum. E, no final das contas, não prevalece a politicagem. Eu sei que é difícil um político falar isso e é difícil as pessoas acreditarem, mas o problema é que, às vezes, a difusão do que acontece aqui no parlamento é apenas do esdrúxulo. Olhe, eu vivi como líder do governo um dos períodos mais interessantes da minha vida política, que foi 2009, com o presidente Lula, presidente da República. A cada semana saiu uma medida provisória e todas foram aprimoradas aqui no parlamento. No dia que nós aprovamos a medida provisória mais importante que garantiu que o Brasil não saísse rapidamente da crise, que foi o seguinte: o Brasil, naquela época, eu acho que tinha uns 150 bilhões ou 200 bilhões de reserva no exterior. O governo, o presidente Lula, aportou 34 ou 40 bilhões no exterior dessas reservas para servir de contra-garantia para qualquer empresa brasileira que fosse exportar ou importar. Com isso, foi garantido crédito para todas as empresas brasileiras que fazem importação e exportação, porque o crédito sumiu em 2008, final de 2008 e até final de 2009. Passou um ano sem crédito internacional. No dia que nós aprovamos isso aqui, todos os jornais do país, de todas as televisões importantes, aquilo me criou um choque. A notícia foi tinha aqui um suplente de deputado e que estava no exercício do mandato, que era sanfoneiro, que usava um chapéu de couro aqui no plenário, e ele fez um show aqui, que passeou as pessoas e tal, e algumas televisões apresentaram como a chacota, outros apresentaram que foi o show que teve gente, mas isso não foi o parlamento. O parlamento tomou uma decisão maiúscula para o Brasil, importante, mas não se discutiu. Então, eu trato de uma forma diferente as pressões e acho que nós chegamos aqui, mesmo em momentos importantes, a temas bastante importantes. Nós acabamos de aprovar o Marco Civil da internet, que tem impacto na vida de todo mundo. Aprovamos
o Código Florestal, aprovamos todas as medidas do Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Brasil Sem Miséria. Todas essas questões foram projetos que foram votados na casa, às vezes vieram como medida provisória, mas foram aprimorados, às vezes foram como projetos de deputados ou de senadores, e às vezes foram projetos de iniciativa do governo. Mas todos passaram pelo parlamento. Além do que, o parlamento aprova o orçamento todo ano. E é o que dá o arcabouço dos gastos do país. Então, eu não diria que a minha proposta visa acabar com a politicagem. A minha proposta visa aproximar os eleitos dos eleitores e os eleitores dos eleitos e atender um clamor do país, que é fazer a reforma política. E aqueles que querem reforma política têm que se engajar e dizer, vamos discutir agora, e não impedir que a discussão seja feita. A proposta de emenda constitucional sobre reforma política vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pelo plenário da Câmara e depois segue para análise dos senadores. O programa Eis a Questão termina agora. Semana que vem, mais um debate sobre projetos em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá!